Nação Celeste, é o seguinte, se eu te perguntasse de repente ali há umas 3 semanas atrás, quem deveria jogar no gol do Cruzeiro, né, após o dia 10 de julho? Cássio ou Anderson? Eu acho que 100% da torcida falaria Cássio. Se eu te fizer essa pergunta hoje, essa resposta ela é tão óbvia? Ela é fácil de ser respondida por você? E aí, o que você me responderia? Parece que é uma resposta meio óbvia, mas diante das últimas exibições do Anderson, eu acho que não é tão simples assim mais. Ou é? É o que a gente vai abordar a partir desse momento aqui no canal Cruzeiro Nostalgia, mais um vídeo para vocês. Essa é a capa, né, do nosso conteúdo, discussão bem forte, quente e uma opinião também, né, que condiz aí com a disputa, porque estamos falando talvez de um dos principais goleiros desse campeonato brasileiro, que é o Anderson. Ontem ele foi importantíssimo para essa vitória fora de casa do Cruzeiro, a segunda, né, fora de casa nesse Brasileirão. A primeira havia sido contra o Atlético Goianiense, onde o Anderson também foi muito importante. E a gente está falando de um Cássio que foi o pontapé inicial dessa renovação após a saída do Ronaldo e a chegada do Pedrinho, né? A primeira contratação dessa era Matos/Pedrinho é a do Cássio. E a gente sabe que ele veio não é para ser banco de reserva, veio para ser titular. Mas será que a fase do Anderson pode colocar uma pulga atrás da orelha? Qual é a sua visão e opinião sobre isso? Comente. Mas bora trazer uma discussão sobre isso que rolou lá no F360 da ESPN. Após isso, declaração sobre o Cássio, tá? Sobre ser titular do Cruzeiro. E também do Anderson, tá? Que fez uma postagem aí meio enigmática sobre isso no seu Instagram. Então bora lá. Vou dar play aqui, nação. Eu só peço, antes de mais nada, aquele likezão que ajuda demais. Deixe seu joinha, se inscreva, comente, compartilha esse vídeo. Vamos colocar uma meta de 500 likes novamente. Candidatos a brigar contra o rebaixamento. E aí você olha o entrosamento desse time, as soluções que ele encontrou, com as peças que tem. Você vê o Zé Ivaldo e o João Marcelo fazendo. O João Marcelo até voltando ontem, fazendo uma dupla de zaga muito estável. Os laterais que já tinham se destacado ano passado, mantendo o nível. Um cara como o Barreal, que estava sendo reserva e que está empilhando grandes partidas. E, a meu ver, vai ser difícil tirá-lo do time titular. Ontem, mais um grande jogo, talvez o melhor em campo da equipe do Cruzeiro. O Matheus Pereira sendo destaque individual, mas não é simplesmente o brilho do Matheus Pereira que está colocando o Cruzeiro. Ele está sendo potencializado por um coletivo que está funcionando muito bem. Até o Seabra destacou a questão da chance que o Anderson, de fato, salvou. Mas é um jogo que, se tivesse mais gols, era para ser mais do Cruzeiro. Assim, um time que teve no controle da partida o tempo todo. Porque você vai mudar tudo de uma vez? Porque acho que a quantidade de jogadores que chegou... O Wallace para ser titular, Mateuzinho a mesma coisa, Caio Jorge também, Cássio Lautaro também, Dias. Lautaro Dias. Você está falando de pelo menos quase ali meio time titular que você vai mudar. Mas você vai mudar tudo de uma vez num time que está indo bem? Você citou o Cássio, vamos falar do Anderson? Excelente atuação. Aliás, cresceu muito nesses últimos jogos. Lucas Romero também. Tem a postagem do Anderson? A gente vai colocar primeiro uma postagem que ele fez ontem depois do jogo. Tá aí, ó. Vitória cabulosa fora de casa. Obrigado, Deus, por tudo que vivi até aqui. Tem essa postagem do goleiro do Cruzeiro, titular nos últimos jogos. E temos os números dele. Desde que o Cássio foi anunciado pelo Cruzeiro, foram 11 jogos, 6 deles sem sofrer gol. 10 gols sofridos nesses 11 jogos, um aproveitamento muito bom de defesas, de quase 77%, 4,45 gols prevenidos. Gols que são os gols esperados nos chutes no alvo, menos os gols sofridos. Rafael Prats, tá aí um goleiro que vem indo muito bem, vem sendo elogiado e festejadas as atuações dele pela torcida do Cruzeiro, mas o Cássio chegou. E aí? Vai jogar o Cássio, imagino, né, quando tiver condição já na próxima rodada. Mas o Anderson deixa uma impressão muito positiva. Muito positiva. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, Abel, dessas coisas do futebol, né? O Anderson era reserva de um goleiro que estava na reserva do Grêmio ontem, que era o Rafael Cabral. O Rafael Cabral foi para o Grêmio, não conseguiu ainda se afirmar no Grêmio. E o Anderson entrou no gol do Cruzeiro. Teve ali alguns momentos de dificuldade, em alguns jogos ele cometeu alguns erros, mas de maneira geral, saldo muito positivo. E o bom trabalho do Seabra expõe outros treinadores que tiveram mais tempo que o Seabra, que tem mais grife que o Seabra, que são mais caros que o Seabra e não fazem o trabalho que ele faz. Por exemplo? O time é muito organizado, o Renato é um, e há outros treinadores também. O Seabra, o Cudê é outro. O Seabra, em pouco tempo, o time é muito bem treinado. Os jogadores têm total consciência do que cada um vai fazer em campo. E esses jogadores que vão chegar, que a gente olha para o Cruzeiro hoje, com Cássio, com Caio Jorge, com Wallace, com Matheus Henrique, os jogadores que talvez poderiam perder a posição, não vão perder a posição tão facilmente, não.
Então, jogadores que, teoricamente, Quando pensamos em Wallace e Matheus Henrique, por exemplo, Ramiro ontem fez gol. fez o gol. Lucas Silva ontem não estava, mas tem jogado bem. Lucas Romero fez um bom jogo. O Lucas Romero cresceu demais nos últimos jogos. Também teve uma queda e teve depois agora um crescimento. O Anderson, a mesma coisa. Então, assim, não é isso bom para o passa- treinador isso? É bom, lógico. Opções? mas isso passa muito pelo trabalho dele, Abel. Mas ele Melhorar tá, muitos jogadores estavam desacreditados. ele tá potencializando muitos jogadores. Jogadores que não estavam rendendo, eles citaram o Ramiro, por exemplo. O próprio Lucas Silva também voltou a ser um jogador Gabriel importante. Veron entra nisso, o Arthur Gomes entra nisso. O Barrial ganhando esse confiança. tem E jogado às bem. vezes você tem a adaptação do atleta. Extremamente Mas é isso, nação. A discussão principal é sobre Cássio versus Anderson, né? Eles comentaram ali, deram uma pincelada e até trouxeram os números a respeito do goleiro do Cruzeiro. E aí a gente vê que realmente é um jogador que vem se mostrando muito seguro. Mas quando o Cássio é contratado, ele é contratado para ser titular desse Cruzeiro e assim, titular absoluto, né? E até o pessoal da ESPN mostrou, mas vale a pena a gente registrar novamente aqui para vocês na tela. A postagem, né, que o próprio Anderson fez, e eu acho que já nessa linha de raciocínio, né, nação? De realmente se despedindo do gol do Cruzeiro como titular. É a visão que eu tenho, eu não sei se vocês concordam comigo. Vitória cabulosa fora de casa. Obrigado, Deus, por tudo que vivi até aqui. É o que escreveu, né, o Anderson no seu Instagram após esse jogo contra a equipe do Grêmio. E aí, nação, será que obrigado, Deus, por tudo que vivi até aqui pelo momento dele no Cruzeiro? Ou será que de repente agradecendo por tudo que ele viveu, né, nessa trajetória até esse jogo contra o Criciúma, já prevendo uma entrega de bastão para o Cássio? Porque naturalmente, nação, eu acho, sinceramente, é o que vai acontecer, tá? Até o Adroaldo Leal agora há pouco, lá no 98 Sport, ele cravou. Ele até disse, olha, eu como setorista do Cruzeiro tenho responsabilidade na minha informação. E o que eu vou dizer pra vocês é, Cássio, eu tenho certeza absoluta que joga sábado como titular. A estreia do Cássio será no Independência contra o Red Bull Bragantino. Isso não é talvez, isso não é 99% de chance de acontecer. Isso é 100% de chance de acontecer. Então, se o Adroaldo cravou, temos essa mensagem do Anderson. Eu acho que realmente tem tudo pro Cássio ser esse goleiro do Cruzeiro a partir do próximo sabadão contra a equipe do Red Bull. Concorda, nação? Você aí, vou até abrir a enquete, tá? Na nossa aba comunidade, para ver o que vocês escolheriam, Cássio ou Anderson para sábado, né? Mas você, o que você escolheria sendo o Fernando Seabra? Vai Cássio, mantém o Anderson. E agora eu vou trazer aqui palavras do Cássio, né? Na coletiva dele, na última vez que ele falou como jogador do Cruzeiro, isso tem aí menos de 14 dias, menos de 15 dias no caso, né? Ele falou sobre essa briga pela titularidade com o Anderson. E ele fala aí basicamente isso aqui. Como você falou, com o Seabra, eu sou jogador, eu sou funcionário. Todo dia eu vou estar lá para fazer meu melhor, me dedicar. Acho que isso tem um treinador e que isso eu nunca me meti, nunca vou me meter. Eu acho que tem um treinador para isso. Essa sua pergunta já foge de mim já. Mas o Anderson tem jogado bem, tem ajudado, eu acho que é isso. Eu acho que dentro do que eu respondi antes sobre ajudar o Cruzeiro, voltar a ganhar título, ser vitorioso, não é o Cássio que veio aqui para fazer, é o grupo. O Cássio não vai ganhar os jogos sozinho. Tanto que ninguém, se eu for ver todos os jogos, não é o mesmo que faz o gol todos os jogos, não é o mesmo que dá o passe, é o grupo. Então é importante ter um grupo, o grupo do Cruzeiro é um grupo muito legal, eu consegui me adaptar rapidamente ao grupo, ao estilo, me adequar, né, que eu tenho que me adequar ao estilo que está acontecendo aqui, porque eu cheguei, então eu tenho que me adequar, mas o pessoal me tratou super bem desde que eu cheguei, todos os jogadores, assim, eu acho que esse cargo de quem joga ou não é do professor, mas eu vim aqui com muita vontade, muito desejo de ajudar o Cruzeiro e vou fazer de tudo para eu ser o goleiro titular do Cruzeiro. Então tá aí, né? Eu vou fazer de tudo para ser o goleiro titular do Cruzeiro. É óbvio, né? O cara desse tamanho não tem um pensamento diferente. Na verdade, né? Eu posso estar muito enganado, mas ele tem certeza absoluta que ele será o jogador titular do Cruzeiro. O que talvez ninguém imaginava essa fase absurda do Anderson
É uma fase que está entregando pontos, vitórias pro Cruzeiro. É muito importante a gente enfatizar isso. Ele fez uma defesaça contra o Corinthians também, no 1-0 ali, pô, foi monstruosa. Ele faz essa defesa ontem contra o Grêmio no 0-0, monstruosa. Ele faz pelo menos 2 grandes defesas naquele jogo contra o Atlético Goianiense também, ajuda demais o Cruzeiro. Até mesmo na própria derrota contra o Criciúma, teve algumas boas defesas, enfim. É um jogador que realmente vem numa fase inspiradora. Mas vamos lá, Gilmar, você... Agora a pergunta é pra você. Cruzeiro e Red Bull Bragantino, Cássio ou Anderson? Cássio. Eu respondo e saio correndo, porque dá uma dó, né? Dá uma dó pela fase do Anderson, mas contextualizando, o Cássio chegou pra ser titular. E Anderson, você é novo, meu filho. Você tem ainda mais uns 10 anos de carreira aí, se manter saudável, focado. Pega essa experiência com o Cássio no dia a dia, com o Robertinho, cresce, irmão. Você vai ter oportunidade durante a temporada, com toda certeza absoluta. Temporadas aí onde pode acontecer alguma coisa com o Cássio, suspensão, enfim. Você vai ter as suas oportunidades, obviamente menos, todavia vai ser tão importante quanto, porque a gente vai ter a certeza de ter no banco alguém que é seguro. Imagina se o Rafael Cabral é o goleiro titular do Cruzeiro, com todo respeito ao Rafael, que ainda pertence ao Cruzeiro. A gente teria uma certa tranquilidade? A resposta é não. A resposta é que, pelo amor de Deus, o Cássio não pode ser ausência. Hoje, a gente tem 2 bons goleiros e um grande clube tem que ter pelo menos 2 bons jogadores para cada posição. Então, briga saudável, mas entre Cássio e Anderson, para mim é Cássio, tá? Repito, com muita tristeza pela fase do Anderson, mas também com muita empolgação para ver esse paredão. Na meta do Cruzeiro é o nosso camisa 1. Beleza, nação? Então tá aí, tá respondido, tá repercutido pra vocês. Comentem, quero que vocês também não fiquem no muro. Comentem aí com muita visão desse futuro do Cruzeiro. O que você faria? Chegou até aqui, likezão, a nossa meta de 500, eu conto com a sua ajuda. A partir daqui eu só posso lhe desejar uma ótima continuação aí de dia de semana. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Até a próxima, eu fui e... Tchau!